Então, professora, agora eu vou falar um pouquinho sobre a cultura grega, que vem também acompanhada pela Grécia Antiga, né? A religião. A religião na Grécia Antiga, a maioria deles eram politeístas, quase todos. Isto é, acreditavam em vários deuses, assim como a maioria dos povos da antiguidade. Mas ao contrário dos outros povos, tinham uma grande intimidade com seus deuses, pois acreditavam que eles estavam a serviço das pessoas. Os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. A diferença existente entre eles e humanos é que os deuses eram imortais. Os deuses acreditavam na existência de 12 grandes divindades, que se reuniam em seus tronos no alto do Monte Olimpo, onde moravam. O pai de todos os deuses era Zeus, casado com Hera. Apolo era o deus do sol e protetor das artes. Ares era o deus da guerra, Poseidon do mar e Afrodite era a deusa do amor. E Anteno da sabedoria, entre outros. Geralmente, esses deuses e essas deusas eram associados a fenômenos naturais. A arma de Zeus, por exemplo, era o raio. As tempestades seriam feitas de sua cólera. Por suas vezes, os terremotos, que eram comuns na Grécia, eram explicados pelo mau humor de Poseidon, que batia com seu tridente no fundo do mar. O teatro. Os gregos eram apaixonados pelo teatro. As peças eram apresentadas em anfiteatros e ao ar livre, e atores representavam usando máscaras. As comédias, dramas e sátiras retratavam principalmente o comportamento e o conflito do ser humano. Esquilo e Sófocles foram os dois mais importantes escritores de peças de teatro da Grécia Antiga. Vou passar aqui agora. A arte na Grécia Antiga, ou até agora, né, pode ser assim dizer, ocupava um lugar de destaque na sociedade, e várias foram as formas de representar as ações humanas, por meio de formas e expressões. Os gregos acreditavam que a beleza estava na proporção e na simetria, e por isso as obras estavam norteadas por este princípio. A arquitetura de lá da Grécia era baseada em linhas retas e está até hoje serve de inspiração para as cidades modernas do dia de hoje. Além disso, a utilização de materiais como mármores e tesouros é bastante característica. Uma das formas de se estudar a arte grega se dá por meio de formatos das colunas, que definiam o estilo de cada uma delas. A primeira delas foi as colunas dóricas, que era a coluna sem base e com extremidade superior, mais conhecida como capitel. Já as colunas jônicas tinham extremidades inferiores, superiores, adornadas por duas voltas. E as colunas coríntias, que veio logo depois, eram uma mistura de estilo dórico e jônico. As colunas são as primeiras formas que marcaram o valor da proporção e dos estilos para a sociedade grega. Para que elas fossem construídas, foi necessário utilizar o conhecimento matemático, que já havia se desenvolvendo tanto na Grécia como em outras cidades do mundo antigo. Os principais materiais utilizados na arquitetura grega eram o tijolo, a madeira e, posteriormente, a pedra. Aqui está a pirâmide antiga e a divisão da sociedade. No topo aí, que é o poderoso de todos esses, são os eupátridas, que eram os grandes proprietários rurais, possuíam muitos direitos e privilégios sociais. Possuíam também, em uma função de grande quantidade de bens e terras, grande poder político. O sistema democrático de Atenas era praticamente todo controlado por essa camada social. Logo depois dele viu os demiurgos, que eram os comerciantes na sociedade de Atenas. Em terceiro ficou os geórgios, os pequenos proprietários rurais, que tinham suas terras. Depois deles vinham os tetas, pequenos proprietários rurais, endividados e dependentes dos eupátridas, que eram os credores de suas dívidas. Os tetas eram aqueles que haviam perdido suas propriedades rurais, portanto, eram sem terra na sociedade.
E por último, os escravos, principalmente comerciantes e pequenos proprietários rurais, que não conseguiam pagar suas dívidas e se tornavam escravos. A escravidão, portanto, era uma forma de compensar o não pagamento de uma dívida.